Quando o governo central toma uma decisão firme, essa decisão vai causar um terremoto no país inteiro. Essa fala é de um oficial da província de Fujian. Agora, houve o contraste. Um outro oficial, lá do governo central, foi perguntado se a liderança queria que as reformas de mercado tivessem o resultado que tiveram. E a resposta dele: não, absolutamente não. E essas duas citações, né, elas já jogam a gente bem no centro da questão. Exato. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo em como a China conseguiu orquestrar uma das transformações econômicas mais rápidas da história. A missão aqui é entender a engrenagem por trás disso, sabe? Como que um sistema de comando centralizado conseguiu essa proeza de equilibrar controle com flexibilidade para se adaptar e, bom, prosperar tanto. E o que é fascinante é que a liderança central, por mais poderosa que seja, ela não é onisciente. Claro. Eles têm limitações, não conhecem a realidade local de cada vilarejo e, às vezes, nem eles mesmos sabem exatamente qual o melhor caminho, e isso cria o problema central. Como direcionar a improvisação local sem microgerenciar? Que é um dilema clássico de qualquer grande organização. Né, como dar autonomia sem perder o controle. Exatamente. E pelo que as fontes indicam, um oficial local usou uma analogia fantástica para descrever a burocracia chinesa. Ele comparou a uma pilha de briquetes, aqueles blocos de carvão. Sei. Ele disse: o ar precisa fluir de cima para baixo. Se o briquete de cima tem 10 furos, mas o de baixo tem 12, o ar não passa. Ou seja, o topo define a estrutura, mas o ar à reforma precisa fluir por todo o sistema. Nossa, que imagem boa! É um gancho perfeito para a gente começar. Certo, vamos começar a desatar esse nó. A famosa frase de Deng Xiaoping, atravessar o rio sentindo as pedras. Todo mundo já ouviu, né? Sim, é um clássico. E a interpretação mais comum é que isso significa, bom, reformas graduais, pequenas, um passo de cada vez. Mas o interessante é que os materiais que a gente analisou mostram que essa ideia, não está bem certa. Pois é. Na verdade, eles sugerem que as reformas incrementais da China deram certo não por serem pequenas e restritas, mas justamente pelo contrário, porque foram abrangentes em escopo. Parece um paradoxo. Parece, mas faz todo sentido. As fontes usam uma analogia visual ótima para explicar isso. Imagina que o sistema antigo, pré-reforma, é um conjunto de quadrados. Ok. A reforma Big Bang que tentaram na antiga União Soviética seria transformar todos os quadrados em círculos de uma só vez. Um desastre. Um desastre, porque a complexidade é enorme e tudo quebra. Certo, essa é a abordagem radical. E a outra ponta? A outra ponta é a que parece mais intuitiva, a pragmática. Seria mudar só um quadrado para um pentágono, deixando o resto igual. Tá. O problema é que isso também não funciona. As partes do sistema que não mudaram, os outros quadrados, acabam travando o progresso daquela única peça que mudou. E aí entra a abordagem chinesa. Exatamente, foi a terceira via, incremental e ampla. Na nossa analogia, seria como se todos os quadrados começassem a se transformar em pentágonos ao mesmo tempo, mas aos pouquinhos. Cada um muda um pouco, de forma coordenada. E por que essa combinação funciona melhor? De mudança gradual com mudança ampla? A resposta está num conceito que os economistas chamam de complementaridades institucionais. Nome complicado. É um nome complicado para uma ideia simples. Uma mudança na economia só funciona de verdade se for acompanhada por mudanças complementares em outras áreas. Na burocracia, nas finanças públicas, sabe? A lógica é que para uma reforma dar certo numa área, você precisa ativar reformas em outras áreas que estão conectadas a ela. Entendi. Então não é só mudar uma peça. É fazer todas as peças evoluírem juntas, no mesmo ritmo. E a história de como eles fizeram isso pode ser dividida em duas grandes fases, que mostram bem essa evolução. Isso. A primeira vai de 1978 a 1989, um período que os analistas chamam de saindo do plano. Tudo começa, claro, com a ascensão de Deng Xiaoping. Em dezembro de 1978, ele chacoalha o Partido Comunista com a decisão histórica de reformar e abrir. E aqui ele lança uma das frases mais famosas e, convenhamos, mais pragmaticamente brutais da política do século XX.
Não importa se o gato é preto ou branco, contanto que ele pegue os ratos. Uma virada de chave total. A ideologia comunista ficou em segundo plano. O que importava era resultado econômico. Exato. E essa nova diretriz liberou uma energia represada que foi, assim, catalisadora. No campo, por exemplo, explodiu o sistema de responsabilidade doméstica. A província de Anhui, liderada por Huan Li, foi pioneira. Mas isso já não acontecia de forma informal? Já. Famílias de agricultores movidas pelo desespero da fome já faziam experimentos secretos de agricultura privada. O novo sistema oficializou isso. Os agricultores entregavam uma cota para o Estado e podiam vender todo o excedente no mercado. Foi uma revolução de baixo para cima que o governo central depois abraçou. Isso é incrível. O governo central basicamente viu algo que estava funcionando na ponta e disse, ok, podem continuar. Exatamente. E o mesmo aconteceu com as empresas de Cantão e Aldeia, as famosas TVEs. Elas já existiam de forma embrionária, mas com novos incentivos fiscais e a burocracia focada em resultados, elas floresceram. O próprio Deng admitiu a surpresa. Ele falou sobre isso? Falou. Ele disse, nosso maior sucesso foi o surgimento dessas empresas. Foi como se um exército estranho tivesse aparecido de repente do nada. E foi muito sincero. Isso não foi uma conquista do nosso governo central. Ok, então o campo estava se transformando com essa liberdade recém-descoberta. Mas e as cidades? Elas ainda eram o coração da economia planejada? Com as estatais gigantes, como essa onda de reforma arranhou essas estruturas? Foi um processo mais lento, mas aconteceu. O premier da época, Zhao Ziyang, liderou reformas para dar mais autonomia às estatais. Em 1984, um documento permitiu que elas vendessem a produção excedente e começou a liberalizar os preços. E ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, líderes provinciais visionários na costa, como o pai do atual presidente Xi Jinping, o Xi Zhongsun, criaram as zonas econômicas especiais. Eram basicamente incubadoras de capitalismo. Laboratórios, né? Perfeito, laboratórios que ofereciam isenções fiscais e autonomia para atrair o investimento estrangeiro que eles tanto precisavam. Então essa primeira década foi uma explosão de crescimento, mas essa liberdade toda também trouxe problemas, imagino. Muitos problemas. A inflação disparou, a corrupção cresceu muito com aquele sistema duplo de preços, um oficial e um de mercado, e a desigualdade aumentou. E isso ferveu. Ferveu e culminou nos protestos da Praça da Paz Celestial, a Tiananmen, em 1989, que terminaram de forma trágica. E a sensação que fica é, como eles saíram desse buraco? O que mudou depois de Tiananmen para que a reforma não morresse ali? Essa é a virada para a segunda fase. Depois de um período de gelo, Deng, já com 88 anos, fez seu famoso Tour do Sul, em 1992. Uma campanha de relações públicas, basicamente. Exato, para reacender o apoio às reformas. E funcionou. Uma nova liderança, com Jiang Zemin e o czar da economia, Zhu Rongji, assumiu o comando. E a abordagem mudou? Completamente. A nova fase, que a gente pode chamar de construindo uma economia socialista de mercado, foi muito mais planejada, mais de cima para baixo. Em novembro de 1993, o partido anunciou formalmente a decisão de criar esse novo modelo. Só que isso também deve ter gerado uma série de consequências não intencionais. Muitas. A reforma fiscal de 1994 é um ótimo exemplo. Ela recentralizou a arrecadação, o governo central passou a ficar com uma fatia maior do bolo, mas deixou a responsabilidade pelos gastos tipo saúde, educação, infraestrutura, com os governos locais. Criou um rombo gigantesco. Exato. Esmagados pela pressão, eles precisavam de dinheiro. Como eles conseguiram? A terra. Acharam uma mina de ouro, a terra. Como a terra na China é do Estado, os governos locais começaram a vender o direito de uso por longos períodos para incorporadoras. Isso gerou o que ficou conhecido como financiamento pela terra. Mas não parou aí, né? Não. Eles pegavam a receita da venda da terra, usavam como garantia para criar plataformas de financiamento e pegavam empréstimos gigantescos de bancos estatais, por fora do balanço oficial. E isso virou o famoso shadow banking. Exato.
Na prática, eram veículos de financiamento criados pelos governos locais para pegar empréstimos por fora do sistema, escondendo o real tamanho da dívida. Isso financiou uma onda de infraestrutura sem precedentes, mas também... Criou uma bolha de dívida que é um dos maiores desafios da China hoje. Exatamente. Certo, mas isso cria uma pergunta óbvia. Se tudo é tão improvisado na ponta, com consequências inesperadas o tempo todo, como o governo central evita que o país vire um caos? Como eles conseguem dar uma direção? A resposta, segundo as fontes, está na forma como as diretrizes são comunicadas. Não é tudo preto no branco, sabe? As diretrizes vêm em cores diferentes, cada uma com uma função. Cores? Sim. Primeiro temos as linhas vermelhas, o sinal vermelho. O não categórico. Perfeito. Elas proíbem claramente uma ação, variação zero. O exemplo clássico é a linha vermelha de 1,8 bilhão de mu para preservar terras aráveis. Que é uma área gigantesca. Gigantesca. O governo basicamente disse: precisamos garantir nossa segurança alimentar, então essa área é intocável. E qual foi a consequência disso na prática, já que os governos locais ainda precisavam de terra para urbanizar e ganhar dinheiro? Eles se tornaram criativos. Uma estratégia foi compactar vilarejos rurais inteiros em prédios de apartamentos. Nossa. Com isso, eles liberavam as terras onde as casas antigas estavam, transformavam em novas terras agrícolas no papel e, assim, ganhavam crédito para poder converter outras terras mais valiosas para uso urbano. A consequência não intencional disso foi a urbanização forçada de milhões de pessoas. Abrupta e forçada, exatamente. Entendi. E esse é o sinal vermelho, o limite claro. E o oposto disso? O oposto são as diretrizes cinzas. O sinal cinza. Elas são deliberadamente ambíguas. São um convite à experimentação. O centro basicamente diz: temos esse problema, tentem achar uma solução e fica observando. Um exemplo. As primeiras diretrizes sobre as empresas rurais em 1979 eram assim. O documento falava em adaptar-se às condições locais, uma frase vaga que na prática significava se virem aí e depois nos digam o que funcionou. E quando um desses experimentos na zona cinzenta dá muito certo? Aí entra o sinal preto. As políticas pretas dão um selo de aprovação oficial. Elas transformam um experimento bem-sucedido em política nacional. Como no caso da agricultura. O sistema de responsabilidade doméstica é o melhor exemplo. Começou como um experimento secreto, cinza, em Anhui. Quando Deng expressou sua aprovação em 1980, a política virou preta. O partido emitiu uma diretriz oficial e a descoletivização varreu o país. Imagino que com o setor privado tenha sido a mesma coisa. A mesma lógica. Foi uma legalização progressiva. Nos anos 80, era uma política cinza. Permitiram pequenos negócios, com menos de 8 funcionários. Depois, nos anos 90, o partido reconheceu o setor privado como um complemento. E o sinal preto final? Veio em 2004, quando a Constituição foi alterada para dizer que o Estado incentiva, apoia e orienta o setor privado. Os gráficos nas fontes são claros. A cada sinal de aprovação mais forte, o número de empresas privadas explodia. Tudo isso nos leva a uma questão que para mim é a mais fascinante. O que motiva esses burocratas locais a serem tão empreendedores? A gente está falando de funcionários públicos agindo quase como CEOs de startups. É verdade. A discussão agora muda do o que foi feito, para quem fez e principalmente por quê. Exato. E primeiro, a gente precisa entender que autoridades locais não é um bloco único. A burocracia chinesa é um monstro de 50 milhões de funcionários. Uau! Podemos pensar em 3 camadas. Lá no topo, tem 1% de líderes que são rotacionados pelo país, de olho na promoção. Abaixo, os vice-líderes. E na base, a grande massa, os 99%, são os burocratas de rua que trabalham a vida toda no mesmo lugar. Para eles, a promoção é um sonho distante. E o sistema de avaliação dessa turma mudou muito ao longo do tempo, certo? Mudou radicalmente. Nos anos 80 e 90, as metas eram duras, objetivas, focadas na economia. Crescer PIB, aumentar produção. Um documento de 1989
mostra que as metas econômicas valiam 63 de 100 pontos. Fácil de medir. Muito. A partir dos anos 2000, acontece uma ampliação da missão. A lista de tarefas aumentou. E como? Uma diretriz de 2009 tinha 26 itens em 6 categorias, incluindo desenvolvimento social, sustentabilidade, harmonia social. As metas ficaram vagas e, muitas vezes, contraditórias. Tipo, como um prefeito maximiza o PIB e protege o meio ambiente ao mesmo tempo. Exatamente. Fica muito mais difícil saber o que é prioridade. Então, se a avaliação virou essa confusão e a promoção é só para 1%, qual é o verdadeiro incentivo para os outros 99% da burocracia se esforçarem tanto? Dinheiro. Mas não do jeito que a gente imagina. É o que as fontes chamam de compensação de via dupla. Como assim? O salário formal pago pelo governo central é baixíssimo. Um funcionário iniciante em 2011 ganhava um salário base menor que o salário mínimo local. Pera, então de onde vem a renda deles? A maior parte vem da compensação suplementar. Bônus, subsídios, benefícios. E de onde vem o dinheiro para isso? Da receita gerada pela própria agência ou pelo governo local. É como se o governo central franqueasse a burocracia. Exato. O salário real deles depende deles mesmos correrem atrás de gerar receita. Isso cria um incentivo meio perverso, não? Um duplo incentivo, exatamente. Por um lado, eles são motivados a fazer a economia local crescer, porque isso aumenta a arrecadação. Por outro, eles também são incentivados a extrair o máximo de taxas e multas de empresas para financiar seus próprios departamentos. O que deve ter criado uma hierarquia interna. Criou uma distinção famosa na China entre as agências gordurosas, que têm muito poder regulatório para gerar receita, e as agências de água destilada, que não têm. E o governo central tentou botar ordem nisso. Tentou. As reformas de Zhurongji, a partir de 1998, foram cruciais. Elas não acabaram com a compensação suplementar, mas aumentaram o controle. Ele centralizou as contas bancárias e os pagamentos de taxas. Ah, então a agência que multava não era mais a mesma que gastava o dinheiro. Isso. Não acabou com a corrupção de alto nível, mas diminuiu muito a extração arbitrária e a corrupção do dia a dia. Uau! Então, resumindo a jornada, a transformação da China não foi um grande plano genial traçado em Pequim. Foi muito mais uma dança. Gostei da imagem. Um processo de adaptação constante entre a direção central, que dava o ritmo e os limites, e a improvisação local, que criava os passos da dança no dia a dia. Exatamente. E o sistema funcionou porque tinha mecanismos específicos para gerenciar essa dança. Usou sinais políticos de cores diferentes, vermelho, cinza e preto, para guiar a experimentação. E os incentivos? E, talvez o mais importante, usou um sistema de incentivos que funcionava como uma franquia, motivando milhões de burocratas a se autofinanciarem e, no processo, a impulsionar o crescimento como se a vida deles dependesse disso. Porque, de certa forma, dependia. Dependia. O que nos deixa com uma reflexão final? Um sistema que depende tanto da ambiguidade deliberada, de incentivos duplos e de finanças opacas, um sistema que foi espetacular para tirar o país da pobreza, será que ele consegue se adaptar aos desafios do século XXI? Desafios como a crise ambiental, a desigualdade galopante, a demanda por mais transparência. Fica a pergunta. A mesma flexibilidade que foi o motor do crescimento pode se tornar a fonte da instabilidade no futuro? É algo para se pensar.